A gente ouve desde criança que é preciso estar com a boca, ouvidos e nariz limpos, não é verdade? Mas quando a higiene é em excesso, pode ser prejudicial à saúde, sabia? Na reportagem de Elaine Cortez, você vai saber quando a preocupação exagerada com a higiene pode representar um risco. Acompanhe. 2 gotas e um alívio imediato. Na bolsa da Bárbara não faltam celular, maquiagem e descongestionante. Na pia do banheiro, lá está ele. Ao lado da cama também tem um frasco, sempre ao alcance. É assim há quase 5 anos. Não consigo viver sem. É como se fosse água, comida, alguma coisa do tipo. Porque não dá para ficar sem mesmo. Quando o organismo identifica um agente agressor, como ácaros, poeira, pelos, aí o nosso sistema imunológico envia uma quantidade maior de sangue para essa região, numa tentativa de combater o intruso. É essa reação natural de combate que o nosso corpo produz que causa o congestionamento das vias aéreas, o famoso nariz entupido que tanto aflige Bárbara. É horrível, fica entupido, dá uma irritação, assim, não dá para respirar, parece que dá uma falta de ar, começa a dar um desespero e só descongestionante que consegue salvar isso para mim. O descongestionante age imediatamente nos músculos que envolvem as artérias do nariz. Eles contraem e comprimem as artérias. Como a passagem de sangue fica mais estreita, o fluxo diminui e aumenta a passagem de ar quando a pessoa volta a respirar com mais facilidade. Já percebeu como funciona, né, Bárbara? As gotinhas são mágicas mesmo. Eu acredito que possa fazer algum mal, mas para mim é a única solução. E acredito eu que eu não vou conseguir parar, pelo menos tão cedo assim, com o uso dele. O problema é que esse efeito tem tempo determinado e um prazo curto, o que faz com que muitos usem cada vez mais uma dose maior para conseguir o mesmo resultado rápido. Isso pode provocar, entre outros prejuízos para a saúde, a rinite medicamentosa. O paciente utiliza tanto o medicamento, ou com o vasoconstritor nasal, que a mucosa dele acaba não respondendo mais. Chega um momento que a gente tem a mucosa totalmente inflamada por longo período de tempo e esse paciente fica com o nariz permanentemente obstruído. O uso de descongestionantes de forma indiscriminada pode provocar problemas cardíacos. E não é exagero, segundo o médico, afirmar que pode até matar. Quanto mais o paciente usa, mais absorção dessa medicação eu tenho. Então aquele efeito de fazer a contração nas artérias pode ocorrer sistemicamente. Isso pode levar a uma crise de pressão alta e até o infarto do miocárdio. Não são só os descongestionantes nasais que fazem parte da rotina de maus hábitos. Os enxaguantes bucais e as hastes flexíveis também estão na lista de produtos que podem ser comprados sem prescrição médica e que são facilmente encontrados nas prateleiras de qualquer farmácia ou supermercado. Produtos que, se usados de forma indiscriminada, podem causar danos irreversíveis à saúde. A gerente da farmácia confirma. Cada 10 clientes, 9 têm esses produtos na cestinha. Quando o paciente lembra que existe um especialista, muitas vezes já é tarde. A maioria dos pacientes já chega num grau de dependência da medicação, ele não consegue ficar sem ela. E a alternativa para esses pacientes, na maioria das vezes, é a cirurgia. Por isso, os remédios devem ser sempre indicados por um médico. Na prática, até o que faz bem em excesso causa um mal que poucos conhecem. Entenda o que acontece com o uso do enxaguante bucal, por exemplo, quando substitui a escovação muitas vezes ao dia. O paciente acha que está fazendo bem, mas na verdade ele não escova o dente adequadamente, como os dentistas recomendam, e acaba tentando substituir isso. E o excesso de álcool na mucosa é prejudicial. Para Cleo, banho completo só depois dessa limpeza.
em 15 anos, pelo menos uma vez por dia. Quando eu saio do banho é automático, eu já tenho que limpar meu ouvido, que faz parte do kit básico de limpeza. O músico vocalista de uma banda de rock muitas vezes sai do ensaio ou de um show com a sensação desesperadora de cutucar o ouvido. Tem aquela sensação de coceira, né? E de tamponamento do ouvido. Então não tem jeito, eu tenho que cutucar o ouvido, porque me coça muito. O hábito que deixa a Cleo vulnerável para infecções e o risco de uma perfuração do tímpano com perda auditiva já o levou 2 vezes para o hospital. De tanto usar, durante muitos anos, acabou soltando um pouquinho do algodão aos poucos e causou um tamponamento, né? Aí eu tive que ir para o hospital, correr para o hospital para fazer lavagem. Tudo bem? Por favor, fique à vontade. Convidamos o músico para uma avaliação do especialista. O exame mostra que o canal do ouvido esquerdo está bem vermelho, quase inflamado. E a falta de cera não quer dizer mais higiene, e sim menos proteção. Tá bem sujo, né? Não tá nada, isso aqui é proteção. Fica tranquilo, seu conduto tá sadio. A limpeza só pode ser feita na parte externa. Inclusive porque a cera é um protetor. Funciona inclusive como repelente de insetos. Quando não se pode mais ver uma pequena parte que seja do algodão, já está errado o uso. Nós já tivemos casos de pacientes que estavam utilizando a haste flexível e alguém em casa entrou de uma maneira abrupta no banheiro e causou um trauma mais sério na introdução dessa haste. Ele ficou surpreso. Antes, cera de ouvido tinha um sinônimo. Antes eu tinha a impressão que cera era sinônimo de sujeira, né? E na verdade, depois da consulta, é sinônimo de proteção auricular, né? E outra coisa que me espantou muito foi que ele é repelente de inseto também, eu não sabia. Então, a partir dessa informação, eu vou procurar maneirar um pouquinho mais na limpeza. E você? Que tal fazer uma revisão no kit de higiene e nos hábitos, hein?